Olá, meus queridos! Antes de começar a contar a história mais difícil da minha vida, peço que deixem um like neste vídeo se vocês gostarem do conteúdo e comentem aí embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas experiências que talvez possam tocar o coração de vocês ou até mesmo ajudar alguém que esteja passando por algo parecido. Meu nome é Helena. Tenho 62 anos hoje e vivo numa cidade pequena no interior de Minas Gerais. Quando digo pequena, é pequena mesmo, dessas onde todo mundo se conhece, onde um espirro na casa de um vira conversa na casa de todos. É o tipo de lugar onde as pessoas ainda se cumprimentam na rua, onde a vida gira em torno da igreja matriz e onde os segredos, quando existem, não duram muito tempo escondidos. Era 1985 quando tudo começou. Eu tinha 23 anos e acabara de me formar professora numa cidade maior, a uns 100 quilômetros daqui. Meu pai, que trabalhava na prefeitura, conseguiu que eu fosse contratada para dar aulas na escola municipal. Lembro do orgulho que senti quando peguei minha primeira turma. 32 alunos de segunda série, todos com aqueles olhinhos brilhantes, cheios de curiosidade. A cidade onde cresci tinha exatamente 1.800 habitantes. Conhecia cada rua de cor, cada casa, cada família. Minha mãe, Dona Aparecida, era uma das senhoras mais respeitadas da comunidade. Ela bordava para fora, fazia doces por encomenda e nunca faltava uma missa. Meu pai, seu Antônio, além do trabalho na prefeitura, era tesoureiro da igreja e tocava violão no coral. Éramos uma família católica de raiz, daquelas que não questionavam nada, que seguiam os preceitos da igreja como se fossem leis sagradas. Nossa casa ficava na Rua das Flores, uma das poucas ruas calçadas da cidade. Era uma casa simples, de 2 quartos, sala, cozinha e um quintal grande onde minha mãe cultivava suas plantas. O cheiro de jasmim sempre invadia a casa no final da tarde, misturado com o aroma do café que ela coava religiosamente às 4 horas. Era um ritual sagrado na nossa família, parar tudo para o café da tarde. Eu era filha única, coisa rara na nossa época e região. Minha mãe teve complicações no parto e não pôde ter mais filhos. Por isso, talvez, toda a expectativa da família recaía sobre mim. Eu deveria ser a filha perfeita, estudiosa, comportada, religiosa e, eventualmente, uma boa esposa e mãe. Durante toda a minha adolescência, nunca questionei esse caminho. Parecia natural, como se fosse a única possibilidade de vida para uma moça de família. Na escola onde comecei a lecionar, eu era a professora mais nova. As outras eram todas senhoras já experientes, algumas com mais de 20 anos de magistério. No início, me senti intimidada. A diretora, Dona Rosa, uma mulher de seus 50 anos, cabelos sempre presos num coque apertado, me tratava com uma cordialidade formal que às vezes soava como desconfiança. Será que eu daria conta? Será que aqueles pais iam confiar seus filhos a uma mocinha que mal tinha saído da faculdade? Mas as crianças me receberam de braços abertos. Lembro do primeiro dia de aula como se fosse ontem. Cheguei cedo, ainda estava escuro, e fiquei arrumando a sala. Coloquei os nomes de cada aluno numa plaquinha sobre as carteiras. Decorei o quadro com desenhos coloridos que havia feito em casa na noite anterior. Quando os pequenos começaram a chegar, seus rostinhos se iluminaram ao ver a sala toda enfeitada. Tia Helena, que sala bonita! Disse a pequena Mariana, uma menina de cabelos cacheados e sardas no nariz. Naquele momento, senti que estava no lugar certo. A educação sempre foi minha paixão. Desde criança eu brincava de escolinha com minhas bonecas. Agora estava realizando um sonho. Os primeiros meses passaram tranquilos. Eu me dedicava inteiramente ao trabalho. Chegava na escola às 7 da manhã e só saía depois das 5 da tarde, sempre com algum material para preparar em casa.
Minha mãe reclamava que eu não pensava em mais nada, que estava na hora de arranjar um namorado, pensar em casamento. Helena, você já tem 23 anos, menina. As moças da sua idade já estão todas casadas, ela dizia enquanto passava roupa na cozinha. Mas eu não me sentia pronta para o casamento. Queria primeiro me estabelecer profissionalmente, conhecer o mundo além daquela cidadezinha. Havia alguns rapazes interessados, o filho do seu João da padaria, o sobrinho da dona da farmácia, mas nenhum despertava em mim qualquer centelha de interesse. Eram todos bons moços, trabalhadores, mas algo em mim buscava não sei bem o que, algo diferente. A igreja sempre foi o centro da vida social da nossa cidade. Todos os domingos, a missa das 9 estava lotada. Era quase um compromisso social. Você tinha que estar lá bem arrumada, cumprimentando todo mundo. Depois da missa, ficávamos conversando na pracinha em frente à igreja, colocando os assuntos em dia, comentando os acontecimentos da semana. O padre que celebrava nossas missas naquela época era o padre Joaquim, um senhor de quase 70 anos, gordo, careca, que estava na nossa paróquia havia mais de 20 anos. Ele era querido por todos, mas suas homilias eram sempre as mesmas. Falava sobre os pecados da modernidade, a importância da família tradicional, os perigos do mundo lá fora. Eu ouvia respeitosamente, mas confesso que minha mente às vezes viajava durante os sermões. Em março de 1986, Padre Joaquim teve um problema de saúde, um infarto que o obrigou a se afastar por tempo indeterminado. A diocese enviou um padre substituto, jovem, recém-ordenado, para cuidar da paróquia temporariamente. Quando vi aquele homem subir no altar pela primeira vez, senti algo que nunca havia sentido na vida. Padre Gabriel tinha 32 anos, cabelos castanhos ondulados que ele sempre tentava pentear para trás, olhos verdes que pareciam enxergar a alma das pessoas. Era alto, magro, com mãos delicadas que gesticulavam suavemente quando falava. Sua voz era diferente de tudo que eu já havia ouvido, grave, mas ao mesmo tempo suave, como um violão sendo tocado por um virtuoso. Na primeira missa que ele celebrou, a igreja ficou mais cheia que o normal. Todas as mulheres da cidade, das mais novas às mais velhas, estavam lá. Até minha mãe, que geralmente se sentava sempre no mesmo banco, chegou mais cedo para conseguir um lugar mais próximo ao altar. Que padre bonito! Cochichava Dona Maria José para minha mãe. Parece até artista de novela. Eu tentava me concentrar na celebração, mas meus olhos insistiam em procurar o rosto dele. Quando nossos olhares se cruzaram durante a consagração, senti um arrepio percorrer minha espinha. Rapidamente abaixei a cabeça, fingindo estar em oração profunda, mas meu coração disparou de uma forma que eu nunca havia experimentado. Suas homilias eram completamente diferentes das do Padre Joaquim. Gabriel falava sobre amor, compaixão, sobre um Deus que compreendia nossas fragilidades humanas. Suas palavras tinham uma poesia que me tocava profundamente. Deus não nos julga por nossas imperfeições, dizia, mas nos ama exatamente por causa delas. É na nossa humanidade que encontramos o divino. Depois daquela primeira missa, não consegui parar de pensar nele. À noite, deitada na minha cama, ficava relembrando cada palavra que ele havia dito, cada gesto que havia feito. Tentava me convencer de que era apenas admiração religiosa, que estava impressionada com a eloquência dele, mas no fundo eu sabia que era algo muito mais perigoso e proibido. Durante a semana, inventava desculpas para passar pela igreja. Às vezes dizia que ia acender uma vela, outras vezes que precisava falar com o sacristão sobre alguma atividade da escola. Na verdade, esperava encontrá-lo, por acaso, trocar algumas palavras, sentir novamente aquela sensação estranha que seu olhar provocava em mim. Um dia, saindo da escola mais tarde que o habitual,
Resolvi passar pela igreja para fazer uma oração. O sol já estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados. A igreja estava vazia, silenciosa. Apenas algumas velas tremulavam no altar lateral de Nossa Senhora. Ajoelhei-me no primeiro banco e tentei rezar, mas minha mente estava confusa, cheia de pensamentos que eu não conseguia organizar. Foi então que ouvi passos vindos da sacristia. Meu coração acelerou. Padre Gabriel apareceu, vestindo uma batina preta simples, carregando alguns livros. Quando me viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez minhas pernas tremerem. Helena, não é? Disse ele, aproximando-se. A professora da escola municipal. Fiquei surpresa que soubesse meu nome. Sim, padre. Eu vim fazer uma oração. Ele colocou os livros no banco ao lado e sentou-se a uma distância respeitosa de mim. Posso acompanhá-la na oração? Às vezes é reconfortante rezar em companhia. Passamos alguns minutos em silêncio. Eu fingia estar concentrada, mas estava completamente ciente da presença dele ao meu lado. Podia sentir o cheiro sutil de seu sabonete, ouvir sua respiração calma, perceber o movimento de suas mãos quando se benzeu. A senhorita parece preocupada com alguma coisa, disse ele depois que terminamos. Se quiser conversar, estou aqui para ouvir. Às vezes desabafar ajuda a clarear os pensamentos. Naquele momento, tive vontade de contar tudo, sobre a confusão que estava sentindo, sobre os pensamentos impróprios que vinham à minha mente sempre que o via. Mas, obviamente, não podia. Em vez disso, inventei uma preocupação com alguns alunos que estavam com dificuldades na escola. Ele ouviu com atenção, fez perguntas pertinentes, deu sugestões práticas. Sua sabedoria e sensibilidade me impressionaram ainda mais. Não era apenas um rosto bonito. Havia uma inteligência e uma compreensão humana que me atraíam tanto quanto sua aparência física. A educação é uma das formas mais belas de amar ao próximo, disse ele quando terminei de falar. A senhorita está fazendo um trabalho abençoado por Deus. Saí daquela conversa ainda mais confuso. Ele havia sido completamente profissional, tratando-me como trataria qualquer paroquiana que viesse buscar orientação. Mas havia algo em seus olhos, uma certa intensidade quando falava comigo, que me fazia pensar que talvez... Não, era loucura minha. Ele era um padre, um homem consagrado a Deus. Eu estava fantasiando coisas que não existiam. Nas semanas seguintes, esses encontros casuais na igreja se tornaram mais frequentes. Sempre havia alguma razão plausível. Eu precisava discutir algum projeto social envolvendo as crianças da escola ou queria sua opinião sobre alguma atividade pedagógica. Ele sempre me recebia com gentileza, demonstrava interesse genuíno pelo meu trabalho. Lentamente, nossas conversas foram se tornando mais pessoais. Ele me contou sobre sua vocação, sobre como decidiu se tornar padre ainda jovem, sobre os desafios de servir numa cidade pequena depois de ter estudado em seminários grandes. Eu falei sobre meus sonhos, minhas dúvidas sobre o futuro, minha sensação de estar presa numa vida que não havia escolhido conscientemente. Às vezes sinto que estou vivendo a vida que outros esperavam que eu vivesse. Confessei numa tarde de maio, quando a garoa fina batia nas janelas coloridas da igreja, como se eu fosse apenas uma atriz representando um papel. Ele me olhou com uma compreensão que me desarmar. Eu entendo perfeitamente essa sensação. Há momentos em que também me pergunto se escolhi este caminho por vocação verdadeira ou por pressão das expectativas familiares. Foi a primeira vez que ele demonstrou alguma vulnerabilidade, alguma dúvida sobre suas próprias escolhas. Aquela confissão criou entre nós uma intimidade perigosa, um território onde não deveríamos ter entrado. O outono chegou trazendo uma melancolia especial para nossa cidade. As árvores da praça começaram a amarelar, o vento frio da manhã carregava o cheiro de folhas secas e as tardes escureciam mais cedo. Havia algo no ar que parecia prenunciar mudanças.
como se a natureza estivesse se preparando para algo diferente. Minhas visitas à igreja se tornaram quase diárias. Minha mãe até comentou: "Que bom ver você tão devota, minha filha. Padre Gabriel está realmente inspirando os fiéis." Se ela soubesse que minha devoção tinha muito pouco de religiosa. Numa quinta-feira de junho, quando o frio estava mais intenso, encontrei a igreja completamente às escuras. As velas do altar estavam apagadas, não havia sinal do sacristão. Pensei em ir embora, mas resolvi acender uma vela e fazer uma oração rápida. Foi quando ouvi um barulho vindo da sacristia. "Tem alguém aí?" perguntei, meio assustada. "Helena?" A voz de Gabriel ecoou no silêncio. "Sou eu. Pode entrar." Encontrei-o sentado numa cadeira com a cabeça entre as mãos. Parecia abatido, diferente do homem sempre controlado e sereno que eu conheci. Uma única lamparina iluminava o pequeno ambiente, criando sombras que dançavam nas paredes. "Padre, o senhor está bem?" Ele levantou o rosto e vi que seus olhos estavam vermelhos. "Não, Helena, não estou bem." Aproximei-me devagar, preocupada. "O que aconteceu? Posso ajudar em alguma coisa?" Ele riu de forma amarga. "Você não pode ajudar, minha cara. Ninguém pode." Fez uma pausa longa, como se estivesse travando uma batalha interna. "Na verdade, você é parte do problema." Senti meu estômago gelar. Padre, eu não entendo. Helena, Ele se levantou, começou a andar de um lado para o outro no espaço apertado da sacristia. "Eu não deveria dizer isso. Não tenho o direito. Mas não consigo mais fingir que não sinto." Meu coração disparou. Aquelas palavras que eu secretamente desejava ouvir finalmente estavam sendo ditas, mas elas vinham acompanhadas de tanto sofrimento que me senti assustada. "Padre Gabriel?" "Não." Ele me interrompeu. "Me deixe falar, por favor. Preciso falar, mesmo que seja errado." Parou na minha frente, seus olhos procurando os meus na penumbra. "Desde que cheguei nesta cidade, desde que a vi pela primeira vez, não consigo parar de pensar em você. É pecado. Eu sei. É uma traição aos meus votos, à minha vocação a Deus, mas não consigo controlar." Fiquei em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Parte de mim saltou de alegria. Ele sentia o mesmo que eu, mas outra parte ficou apavorada com as implicações daquela confissão. "Eu tentei rezar, jejuar, buscar forças para superar isso", continuou ele. "Mas cada vez que a vejo na igreja, cada vez que conversamos, esse sentimento fica mais forte. E hoje eu percebi que talvez você também..." "Também o quê?" sussurrei. "Também sinta algo por mim." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O vento lá fora balançava os galhos da árvore contra a janela, criando sombras inquietas na parede. A lamparina tremulia, fazendo nossas silhuetas dançarem como fantasma. "Gabriel?" Disse seu nome pela primeira vez sem o título de padre, e foi como quebrar um tabu secular. Ele deu um passo à frente, aproximando-se tanto que eu podia sentir o calor do seu corpo. "Diga que não sente nada, Helena. Me diga que estou enganado, que isso é só fantasia minha e eu nunca mais tocarei no assunto. Tentarei me transferir para outra paróquia longe daqui." Eu sabia que deveria dizer exatamente isso. Era a resposta certa, a resposta que salvaria a reputação dele, a minha, que preservaria a ordem das coisas na nossa pequena cidade. Mas quando abri a boca, outras palavras saíram. "Eu não consigo dizer isso, Gabriel, porque não seria verdade." Naquele momento, algo se rompeu entre nós. A barreira que havíamos construído com tanto cuidado ruiu completamente. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto. E eu fechei os olhos, sentindo a queimadura doce daquele toque proibido. "Helena", murmurou meu nome como uma oração. "O que vamos fazer?" "Não sei", respondi, cobrindo sua mão com a minha. "Só sei que não consigo mais fingir que não sinto isso." Ficamos assim por um tempo que pareceu eterno, apenas nos olhando, tocando-se minimamente, conscientes de que havíamos cruzado uma linha da qual não havia volta. O cheiro de incenso impregnado nas paredes da sacristia
misturado com o aroma de velas e a fragrância sutil de seu perfume, criou uma atmosfera irreal, como se estivéssemos suspensos entre o sagrado e o profano. Isso é loucura, disse ele, mas sem se afastar. Eu sei, respondi, mas não me importo mais. Ele retirou a mão do meu rosto como se queimasse. Não, Helena, não podemos. Eu fiz votos sagrados. Prometi minha vida a Deus, à igreja. Não posso quebrar essa promessa por causa de um sentimento. E eu? Perguntei, surpreendendo-me com a coragem nas minhas palavras. E o que eu sinto? Isso não importa? Gabriel passou as mãos pelos cabelos, claramente atormentado. Claro que importa. Importa mais do que você imagina, mas precisamos ser racionais. Somos duas pessoas adultas, conscientes das consequências dos nossos atos. Consequência, repeti a palavra, como se fosse estrangeira. Você está falando de escândalo, de reputação, do que as pessoas vão pensar. Estou falando disso também, sim. Numa cidade como esta, um escândalo desses destruiria não apenas a mim, mas a você e a sua família. A menção da minha família me trouxe de volta à realidade. Imaginei o rosto da minha mãe se descobrisse que eu estava apaixonada por um padre. Imaginei os cochichos na rua, os olhares de reprovação, a humilhação pública. Numa cidade pequena, esse tipo de situação se torna uma marca que acompanha a pessoa para o resto da vida. Talvez você tenha razão, disse, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Talvez seja melhor eu ir embora. Não, ele respondeu rapidamente. Não vá embora. Nós conseguimos controlar isso. Podemos diminuir nossos encontros, manter apenas o relacionamento necessário entre pároco e paroquiana. Ri amargamente. Você acha mesmo que conseguimos fingir que essa conversa nunca aconteceu? Que podemos voltar ao que éramos antes? Ele não respondeu, e nesse silêncio estava a nossa resposta. Não havia como voltar atrás. O sentimento estava declarado, a atração reconhecida. Mesmo que decidíssemos não agir sobre isso, sabíamos que cada encontro dali em diante seria carregado de tensão, de desejo contido, de palavras não ditas. Preciso ir, murmurei, dirigindo-me à porta. Helena, espere. Parei sem me virar. Não se arrependa do que sentimos, disse ele. Pode ser errado, aos olhos do mundo, mas o que sinto por você é a coisa mais pura e verdadeira que já experimentei na vida. Saí da igreja com o coração partido e, ao mesmo tempo, pleno de uma alegria estranha. Havia amor, amor correspondido, mas também havia a consciência clara de que esse amor estava fadado ao sofrimento. Nos dias que se seguiram, tentamos manter distância. Eu parei de frequentar a igreja durante a semana, limitando-me apenas à missa dominical obrigatória. Ele assumiu uma postura mais formal comigo, tratando-me com a mesma cordialidade distante que dedicava às outras paroquianas, mas nossos olhares se buscavam constantemente durante as celebrações. Era como um ímã invisível que nos atraía, mesmo contra nossa vontade. Eu percebia quando ele perdia o fio da meada durante a homilia, porque havia me encontrado na multidão. Ele notava quando eu fechava os olhos com força, tentando me concentrar nas orações, em vez de admirar seu perfil quando se virava para o altar. A tensão era palpável, pelo menos para nós. As outras pessoas não pareciam perceber nada. Afinal, que motivo teriam para suspeitar? Um padre e uma professora solteira mantendo uma distância respeitosa era exatamente o comportamento esperado. Mas a represa que havíamos construído não aguentaria para sempre. Um domingo de julho, após uma missa particularmente tensa, ele havia falado sobre resistir às tentações, e eu me senti como se a homilia fosse dirigida pessoalmente a mim. Decidi que precisava falar com ele uma última vez. Precisava propor uma solução definitiva para aquela situação insustentável. Esperei a igreja esvaziar completamente. Até minha mãe já havia ido para casa, reclamando que eu estava demorando muito
para cumprimentar as amigas. Quando Gabriel terminou de guardar os paramentos na sacristia e se dirigiu para a saída lateral, interceptei-o. Precisamos conversar, disse, sem preâmbulo. Ele olhou em volta, verificando se estávamos sozinhos. Helena, já conversamos sobre isso. Decidimos nada, interrompi. Apenas fingimos que uma decisão havia sido tomada. Mas não funcionou, Gabriel. Você sabe que não funcionou. Ele suspirou, parecendo carregar o peso do mundo nos ombros. Vamos para a sacristia. Pelo menos lá estaremos longe de olhares curiosos. Na penumbra familiar daquele ambiente pequeno, senti-me de volta àquela tarde em que tudo havia mudado entre nós. Mas agora eu estava determinada a encontrar uma solução, mesmo que dolorosa. Estive pensando muito nestes dias, comecei, e cheguei à conclusão de que um de nós precisa sair desta cidade. Gabriel me encarou surpreso. Como assim? Eu posso pedir transferência para uma escola de outra cidade. Não seria difícil, sou nova na rede e sempre há necessidade de professores em outros lugares. Você faria isso? Por nós dois, sim. Esta situação está nos destruindo por dentro. Eu vejo o sofrimento nos seus olhos a cada domingo, Gabriel. E sei que você vê o mesmo nos meus. Ele se aproximou e percebi que sua resistência estava enfraquecendo. Helena, eu não posso pedir isso de você, não posso pedir que abandone sua vida, sua família, seu trabalho por minha causa. Não é só por você, respondi. É por mim também. Eu não aguento mais viver fingindo que não amo você. A palavra ficou suspensa no ar entre nós. Amor. Eu havia dito, finalmente. Não era apenas atração, não era apenas um capricho. Era amor, com todas as suas consequências terríficas e maravilhosas. Helena, sua voz saiu rouca, carregada de emoção. Diga, pedi. Só uma vez. Me diga o que você sente. Ele fechou os olhos como se estivesse reunindo coragem. Quando os abriu novamente, vi neles uma determinação que não estava lá antes. Eu te amo, disse, e as palavras soaram como uma confissão e uma condenação ao mesmo tempo. Eu te amo de uma forma que me assusta, que questiona tudo em que sempre acreditei sobre mim mesmo. Não resisti. Dei um passo à frente e o beijei. Foi um beijo desesperado, cheio de tudo que não podíamos dizer, de todo o desejo que havíamos reprimido por meses. Suas mãos encontraram minha cintura, me puxando para mais perto, e por um momento nos perdemos completamente. Quando nos separamos, estávamos ambos ofegantes, assustados com a intensidade do que havia acontecido. Pronto, disse, tentando sorrir apesar das lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Agora você tem mais um motivo para eu ir embora. Mas Gabriel balançou a cabeça. Não, Helena, não vou permitir que você sacrifique sua vida por mim. Se alguém deve sair desta cidade, esse alguém sou eu. Você não pode. Os padres não escolhem para onde vão. A diocese decide. Posso pedir transferência, inventar uma razão qualquer, problemas de saúde, necessidade de me especializar em alguma área. Ficamos nos olhando, cada um tentando convencer o outro a fazer o sacrifício. Era uma discussão absurda. Dois adultos apaixonados discutindo sobre quem deveria abrir mão da própria vida para salvar o outro. E se, disse ele lentamente, nenhum de nós saísse? Como assim? E se tentássemos viver isso, Helena? Com discrição, com cuidado, mas... E se tentasse? A sugestão me chocou e me emocionou ao mesmo tempo. Gabriel, você sabe que seria impossível. Numa cidade deste tamanho, não há segredos que resistam ao tempo. Talvez, admitiu, mas talvez valha a pena arriscar. Naquela noite, não chegamos a uma decisão definitiva. Voltei para casa com a cabeça rodando, o gosto do beijo dele ainda em meus lábios, o coração dividido entre a esperança e o terror. Nos dias seguintes, começamos a nos encontrar secretamente. Eram encontros casuais, aparentemente inocentes. Eu passava pela igreja para buscar informações sobre algum projeto social. Ele aparecia na escola para conversar sobre as crianças que faziam catequese. Mas sempre encontrávamos alguns minutos para ficar sozinhos, para trocar algumas palavras de amor,
às vezes outro beijo furtivo. A culpa era constante, mas a felicidade também. Pela primeira vez na vida, eu me sentia realmente viva, realmente apaixonada. Acordava todos os dias ansiosa pela possibilidade de vê-lo, mesmo que por alguns minutos. Meus alunos notaram a mudança no meu humor. Eu estava mais alegre, mais paciente, mais carinhosa. A senhorita está namorando, professora? Perguntou-me um dia a pequena Mariana, com aquela franqueza brutal das crianças. Por que pergunta isso? Respondi, sentindo o rosto esquentar. Porque a senhora está sempre sorrindo agora, como a minha tia quando começou a namorar o tio João. Se uma criança de 7 anos estava percebendo mudanças em mim, quanto tempo levaria para os adultos notarem também? O verão chegou com força total, trazendo dias longos e quentes que pareciam se arrastar infinitamente. A cidade ficava mais sonolenta durante as tardes abafadas, as ruas se esvaziavam depois do almoço, e essa letargia geral acabou nos favorecendo. Era mais fácil nos encontrarmos quando todos estavam descansando em casa. Foi numa dessas tardes sufocantes de janeiro que tudo mudou definitivamente entre nós. Gabriel havia me pedido para ajudá-lo a organizar alguns livros de catequese que haviam chegado da diocese. Trabalhamos lado a lado na pequena biblioteca da casa paroquial, o ventilador de teto girando lentamente, sem conseguir amenizar o calor. Nossos braços se tocavam quando alcançávamos o mesmo livro. Nossos olhares se cruzavam constantemente. A tensão sexual estava quase palpável no ar abafado. Quando terminamos a tarefa, permanecemos ali, olhando um para o outro, sabendo que havíamos chegado a um ponto sem volta. Helena. Ele murmurou meu nome como uma súplica. Não responderam com palavras, simplesmente me aproximei e o beijei novamente, mas desta vez não havia pressa, não, havia desespero, havia uma certeza calma de que era isso que queríamos, consequências be damned. Fizemos amor ali mesmo, na biblioteca da casa paroquial, cercados por livros sagrados e imagens de santos. Foi minha primeira vez. Eu havia chegado aos 24 anos virgem, esperando pelo homem certo, pelo momento certo. Nunca imaginei que seria assim. Cresci ouvindo as mulheres mais velhas sussurrarem sobre a primeira vez, sempre com um tom de sofrimento, de sacrifício. Minha mãe, certa vez, me disse que era um dever da esposa, algo que se suporta pelo amor ao marido. Mas ali, nos braços de Gabriel, descobri que o amor físico poderia ser algo sagrado, uma comunhão de almas que transcendia qualquer ensinamento que eu havia recebido. Depois, ficamos deitados no chão da biblioteca. Ele acaricia os cabelos enquanto eu escutava os batimentos do seu coração. A culpa que eu esperava sentir não veio, pelo menos não imediatamente. Em vez disso, havia uma paz estranha, como se finalmente estivéssemos onde deveríamos estar. Não me arrependo, sussurrei contra seu peito. Nem eu, respondeu, beijando o topo da minha cabeça. Deus me perdoe, mas não me arrependo. Aquela tarde marcou o início de uma fase intensa e perigosa de nossas vidas. Começamos a nos encontrar regularmente, sempre com o máximo cuidado, sempre inventando desculpas plausíveis. A casa paroquial ficava nos fundos da igreja, cercada por uma cerca alta e um jardim que a isolava das casas vizinhas. Era nosso refúgio secreto. Eu conhecia a rotina da cidade de cor. Sabia que entre 2 e 4 da tarde, durante a sesta, as ruas ficavam praticamente desertas. Era quando eu fazia minha caminhada pela saúde. Uma desculpa que havia dado para minha mãe sobre meus novos hábitos de sair de casa nas tardes quentes. Gabriel era cuidadoso também. Sempre havia algum trabalho que precisava fazer na casa paroquial durante essas horas, algum estudo que exigia concentração longe dos movimentos da igreja. Para qualquer pessoa que pudesse perguntar, tínhamos sempre uma explicação razoável para estarmos onde estávamos.
Nossos encontros eram uma mistura de paixão e conversa. Falávamos sobre tudo: nossos sonhos, nossos medos, nossas visões de. Descobri que Gabriel havia pensado várias vezes em deixar o sacerdócio antes mesmo de me conhecer. A vocação que um dia pareceu tão clara estava cheia de dúvidas há anos. Entrei no seminário aos 18 anos, contou-me, numa tarde enquanto observávamos as nuvens através da janela do quarto dele. Era o que minha mãe sempre quis. Ela havia prometido a Deus que se tivesse um filho homem, o dedicaria à igreja. E você? O que você queria? Ele ficou em silêncio por um tempo. Acho que nunca me perguntaram isso. Nem eu mesmo me perguntei. Simplesmente segui o caminho que estava traçado para mim. Era estranho como nossas histórias se pareciam. Ambos havíamos vivido nossas vidas seguindo expectativas alheias, representando papéis que outros haviam escolhido para nós. Talvez fosse isso que nos aproximava tanto, o reconhecimento mútuo de duas almas que finalmente haviam encontrado suas verdadeiras vontades. Os meses se passaram numa intensidade que eu nunca havia experimentado. Pela manhã, eu dava aulas para meus queridos alunos, mantendo a fachada da professora dedicada e comportada. À tarde, me transformava numa mulher apaixonada nos braços do homem que amava. À noite, voltava para casa e fingia ser a filha obediente que meus pais esperavam. Era exaustivo viver 3 vidas diferentes, mas, ao mesmo tempo, me sentia mais viva do que nunca. O amor havia despertado em mim uma energia criativa que se refletia em tudo. Minhas aulas ficaram mais dinâmicas, meu relacionamento com a família mais caloroso, minha própria relação comigo mesma mais verdadeira. Mas segredos em cidades pequenas são como plantas em estufa, crescem rápido e chamam atenção. A primeira pessoa a notar mudanças foi, inevitavelmente, minha mãe. Dona Aparecida tinha aquela intuição aguçada que só as mães desenvolvem. Começou com pequenas observações. Você está diferente, Helena. Mais bonita. Está comendo menos. Está apaixonada. Por que você sai tanto para caminhar? Nunca foi de fazer exercício. Eu desconversava, inventava explicações, mudava de assunto, mas via em seus olhos uma suspeita crescente. Ela começou a me observar mais atentamente, a fazer perguntas sobre onde eu ia, com quem falava, por que chegava em casa com uma expressão tão sonhadora. A segunda pessoa a notar foi Dona Rosa, a diretora da escola. Uma tarde, ela me chamou em sua sala. Helena, preciso falar com você sobre algo delicado. Meu coração disparou. Sim, Dona Rosa. Algumas pessoas têm comentado sobre você estar muito próxima do Padre Gabriel. Senti o sangue fugir do meu rosto. Como assim, próxima? Dizem que vocês conversam muito, que você vai muito à igreja fora dos horários normais. Ela me estudou com seus olhos pequenos e perspicazes. Não estou acusando você de nada inadequado, querido, mas numa cidade como a nossa, as aparências importam. Eu só o consulto sobre alguns projetos com as crianças. Menti, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. E vou à igreja fora dos horários normais porque gosto da tranquilidade para rezar. Claro, claro, disse ela, mas seu tom indicava que não estava completamente convencida. Apenas tome cuidado. Você sabe como as pessoas falam. Saí daquele encontro apavorada. Se Dona Rosa havia ouvido comentários, significava que nossa discrição não era tão eficaz quanto pensávamos. Naquela tarde, quando me encontrei com Gabriel, contei sobre a conversa. Ele ficou pálido. Talvez devêssemos parar por um tempo. Parar? A palavra saiu como um grito abafado, só até a situação esfriar, até as pessoas se distraírem com outros assuntos. Olhei para ele, tentando entender se falava sério. Gabriel, você consegue parar? Consegue fingir que não sente o que sente? Ele passou as mãos pelos cabelos, um gesto que eu havia aprendido a reconhecer como sinal de grande tensão. Não sei, Helena, não sei se consigo, mas talvez seja necessário. Naquela noite, chorei até adormecer. A possibilidade de perder Gabriel, mesmo temporariamente, me apavorava,
Mas ao mesmo tempo, eu sabia que ele tinha razão. Estávamos sendo imprudentes, e a imprudência numa cidade pequena tinha consequências devastadoras. Tentamos manter distância por 2 semanas. Foram as 2 semanas mais longas da minha vida. Eu o via apenas aos domingos, durante a missa, e mesmo assim, tínhamos que fingir indiferença mútua. Ele evitava meus olhos, eu fingia estar concentrada na celebração. Mas a tensão entre nós era quase elétrica. Foi impossível. No final da 2ª semana, numa quinta-feira chuvosa de abril, não aguentei mais. Esperei a cidade adormecer e fui até a casa paroquial. Bati na porta dos fundos, onde ninguém poderia me ver da rua. Gabriel abriu a porta e, ao me ver ali, encharcada de chuva, puxou-me para dentro sem dizer uma palavra. Fizemos amor com um desespero que beirava a violência, como se tentássemos compensar todas as horas de separação em alguns minutos de união. Não conseguimos ficar longe um do outro, disse ele depois, me segurando contra seu peito. Então não vamos mais tentar, respondi. Vamos ser mais cuidadosos, mais espertos, mas não vamos mais tentar parar. E foi assim que retomamos nossos encontros, desta vez com ainda mais precaução. Mudamos horários, alternamos locais, inventamos sistemas de sinais para nos comunicarmos. Eu deixava um raminho de flores no banco da igreja quando queria encontrá-lo. Ele acendia uma vela específica na janela da casa paroquial quando o caminho estava livre. Durante alguns meses, nosso sistema funcionou perfeitamente. Chegamos até a relaxar, acreditando que havíamos encontrado a fórmula perfeita para viver nosso amor secreto. Éramos cuidadosos, mas não paranoicos, discretos, mas não distantes demais. Foi quando a vida decidiu nos mostrar que não éramos tão espertos quanto pensávamos. Em julho, comecei a me sentir estranha. Pequenas coisas, enjoos pela manhã, mudanças no meu apetite, uma sensibilidade exagerada a cheiros. No início, atribuí ao estresse de manter nosso relacionamento secreto. Mas, quando minha menstruação atrasou, uma suspeita terrível começou a se formar na minha mente. Não podia ser. Tínhamos sido cuidadosos, na maioria das vezes. Houvera algumas ocasiões em que a paixão havia falado mais alto que a prudência. Não podia ser. Mas podia, e era. Numa manhã de agosto, quando os enjoos ficaram insuportáveis e tive que sair da sala de aula para vomitar, a verdade se tornou inegável. Eu estava grávida do padre da minha cidade. Em 1987, numa cidadezinha conservadora do interior de Minas Gerais. O pânico que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era apenas medo, era terror puro, a consciência clara de que nossas vidas, como as conhecíamos, haviam chegado ao fim. Esperei até o final da tarde para contar a Gabriel. Encontrei-o na sacristia, preparando a missa das 7. Quando viu minha expressão, largou tudo o que estava fazendo. Helena, o que aconteceu? Preciso falar com você a sós. Fomos para a biblioteca, nosso lugar especial, onde tudo havia começado. Mas agora, aquele ambiente acolhedor parecia opressivo, carregado de presságios sombrios. Gabriel, comecei, mas as palavras não saíam. Fale, meu amor, o que é? Respirei fundo. Estou esperando um filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o rosto dele empalidecer. Vi seus olhos se arregalarem, vi suas mãos tremerem. Por um momento pensei que ele fosse desmaiar. Tem certeza? Todos os sintomas, Gabriel. E minha menstruação está atrasada há 6 semanas. Ele se sentou pesadamente numa cadeira, colocou a cabeça entre as mãos. Meu Deus, murmurou. Meu Deus, o que fizemos? Senti lágrimas queimarem meus olhos. Gabriel, desculpe. Ele se levantou rapidamente e veio até mim. Desculpe, não quis dizer. É que foi um choque. Para mim também foi. Ele me abraçou e ficamos assim por longo tempo, absorvendo a magnitude do que estava acontecendo conosco. Um filho. Íamos ter um filho juntos, um homem consagrado a Deus e uma mulher solteira numa cidade onde ambos eram figuras públicas respeitadas.
O que vamos fazer? Perguntei contra seu peito. Não sei, admiti. Preciso pensar. Precisamos pensar. Nos dias seguintes, vivemos num estado de pânico controlado. Gabriel começou a pesquisar discretamente sobre padres que haviam deixado o ministério, sobre processos de secularização, sobre como seria possível construir uma vida fora da igreja. Eu comecei a considerar a possibilidade de me mudar para uma cidade grande, onde poderia ter o bebê longe dos olhares curiosos. Mas enquanto planejávamos fugas e novos começos, meu corpo começava a mostrar sinais da gravidez que logo se tornariam impossíveis de esconder. A barriga ainda não aparecia, mas meu rosto havia mudado, minha pele tinha um brilho diferente, meu comportamento estava alterado. Foi minha própria mãe quem descobriu primeiro. Numa manhã de setembro, enquanto tomávamos café, ela me observou com aquele olhar penetrante que eu conhecia bem. De repente, largou a xícara e se levantou. Helena, disse com uma voz que não admitia mentiras. Você está grávida? Não era uma pergunta, era uma constatação. Tentei negar, gaguejar alguma explicação, mas ela balançou a cabeça. Sou sua mãe, sei reconhecer os sinais. A pergunta que não quer calar é: de quem é esse filho? Naquele momento, olhando para o rosto da mulher que me criara, que depositara em mim todas suas expectativas e sonhos, senti meu mundo desabando completamente. Não havia mais como esconder. Não havia mais como fugir. A verdade estava ali, crescendo dentro de mim, impossível de ser negada. E eu sabia que era apenas o começo. Se minha mãe havia descoberto quanto tempo levaria para toda a cidade saber, e quanto tempo mais para descobrirem quem era o pai, a resposta para essas perguntas viria mais cedo do que eu imaginava, de uma forma que mudaria nossas vidas para sempre. Continuação. Fiquei grávida do padre e a cidade inteira descobriu. Parte 3. O silêncio na cozinha era pesado como chumbo. Minha mãe me encarava com uma mistura de choque, decepção e algo que eu não conseguia decifrar. Talvez fosse medo. Meu pai continuava lendo o jornal, alheio à bomba que havia explodido entre nós duas. Responda-me, Helena, insistiu mamãe, baixando a voz para que papai não ouvisse. Quem é o pai? Minha garganta estava seca como papel. Como poderia dizer? Como poderia pronunciar o nome que destruiria não apenas minha vida, mas também a dele, e talvez até mesmo a fé de metade da cidade? Eu não posso dizer, murmurei. Não pode ou não quer? Seus olhos se estreitaram. Helena, você tem 24 anos, não é mais uma menina. Mas, under as nossas tradições, under nossa família, isso é uma vergonha. As lágrimas finalmente vieram. Mamãe, eu sei que decepcionei vocês. Não é sobre decepção, filha. Ela se sentou ao meu lado, sua voz ficando mais suave, mas não menos séria. É sobre consequência, sobre o que vai acontecer quando a cidade inteira souber. Você precisa me contar quem é, para que possamos decidir o que fazer. Naquele momento, meu pai baixou o jornal. Do que vocês estão sussurrando aí? Mamãe e eu nos entreolhamos. Ela tomou a decisão por mim. Helena tem algo para nos contar, Antônio. O que se seguiu foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Meu pai, homem simples e trabalhador que nunca havia enfrentado um escândalo familiar, ficou em silêncio por longos minutos após eu confessar a gravidez. Quando finalmente falou, sua voz estava trêmula. Onde foi que erramos com você, menina? Não erraram em nada, papai. Foi escolha minha. Escolha? Ele bateu o punho na mesa. Escolha de se engravidar solteira? De manchar o nome da nossa família? Quem é o desgraçado que fez isso com você? Antônio. Mamãe o repreendeu suavemente. Gritar não vai resolver nada, mas eu via a dor nos olhos dele, a confusão de um homem que havia criado a filha dentro de todos os valores que acreditava corretos, só para vê-la quebrar a regra mais importante de todas. Não vou dizer quem é, declarei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza. Pelo menos não agora. Ah,
Vai sim. Papai se levantou bruscamente, porque se não disser, eu vou atrás de cada homem solteiro desta cidade até descobrir. O pânico me dominou. Se ele saísse perguntando, investigando, quanto tempo levaria para alguém mencionar minhas visitas à igreja, minhas caminhadas que sempre passavam perto da casa paroquial? Por favor, implorei, me deem um tempo. Preciso conversar com ele primeiro. Com ele? Mamãe se inclinou para a frente. Então é alguém que conhecemos? Percebi tarde demais o erro. Sim, mas Helena. A voz de papai ficou perigosamente baixa. Se é alguém da cidade, alguém que conhecemos, então ele tem obrigação de assumir a responsabilidade. Tem que casar com você. Não é tão simples assim. Por que não? Mamãe franziu a testa. Ele é casado? Não, ele não é casado. Então qual é o problema? Se você está grávida de um homem solteiro que mora aqui, a solução é óbvia. Olhei para meus pais, tão inocentes em suas suposições, tão distantes da verdade que me apavorava. Como explicar que o homem que eu amava havia feito voto de castidade diante de Deus? Como dizer que nosso amor era considerado não apenas inadequado, mas blasfemo? Me deem 3 dias, pedi. 3 dias para eu conversar com ele e resolvermos como vamos contar para vocês. Papai bufou, mas mamãe pôs a mão no braço dele. 3 dias, concordou. Mas no final desse prazo queremos respostas. E queremos esse homem aqui, nesta casa, só assumindo suas responsabilidades. Saí de casa naquele dia sentindo o peso do mundo nos ombros. Tinha 72 horas para descobrir como contar aos meus pais que haviam criado uma filha que se apaixonara pelo padre da cidade. 72 horas para Gabriel e eu decidirmos se ele deixaria o sacerdócio, se eu deixaria minha vida, se fugiríamos juntos ou enfrentaríamos o escândalo. Encontrei Gabriel naquela tarde, na casa paroquial. Quando contei sobre a descoberta de mamãe, ele ficou lívido. Eles suspeitam de alguém específico? Não, mas meu pai disse que vai investigar todos os homens solteiros da cidade se eu não contar. Gabriel passou as mãos pelo rosto. Helena, talvez seja a hora de... De quê? De eu falar com o bispo, de começar o processo para deixar o sacerdócio. Meu coração disparou. Você faria isso? Pelo você? Pelo nosso filho? Ele me puxou para seus braços. Faria qualquer coisa. Mas mesmo enquanto ele dizia essas palavras, eu podia ver o conflito em seus olhos. Deixar o sacerdócio não era como pedir demissão de um emprego qualquer. Era renunciar a uma vocação que havia moldado toda a sua vida adulta, decepcionar uma comunidade inteira que o respeitava, enfrentar a ira de uma igreja que não tolerava padres que quebravam seus votos. Gabriel, disse suavemente, você tem certeza? Porque uma vez que sairmos com essa verdade, não há volta. Eu sei. Ele beijou minha testa. Acredite, eu sei. Naquela noite, mal consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via cenários catastróficos se desenrolando em minha mente. Via meus pais expulsando-me de casa, via os pais dos meus alunos exigindo minha demissão, via a cidade inteira apontando para mim nas ruas, mas também via outras possibilidades. Via Gabriel e eu em alguma cidade grande, ele trabalhando como professor. Ele tinha formação em filosofia, eu dando aula, criando nosso filho longe dos preconceitos e julgamento. Via a possibilidade de finalmente vivermos nosso amor abertamente, sem esconderijos nem mentiras. No segundo dia, Gabriel marcou uma conversa com Dom Francisco, o bispo da diocese. Disse que precisava discutir questões pessoais urgentes, sem entrar em detalhes. A reunião foi marcada para o final da semana. E se ele me proibir de deixar o sacerdócio? Gabriel perguntou enquanto caminhávamos pelos fundos da igreja naquela tarde. Ele pode fazer isso? Tecnicamente não, mas pode tornar o processo muito difícil, muito demorado e pode tomar outras medidas. Que outras medidas? Gabriel hesitou.
Pode me transferir imediatamente para outro lugar, longe daqui, longe de você. A possibilidade não havia me ocorrido, mas agora que ele a mencionara, parecia terrifyingly plausível. E se o bispo, suspeitando de algo, decidisse resolver a situação removendo Gabriel da equação, então temos que ser rápidos, decidi. Temos que contar para meus pais amanhã antes da sua conversa com o bispo. Helena, não, Gabriel. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Meus pais merecem saber a verdade e merecem ouvir de nós dois juntos. Ele concordou, embora eu pudesse ver o medo em seus olhos. O terceiro dia amanheceu cinzento e chuvoso, como se o próprio céu pressentisse a tempestade que estava por vir. Gabriel chegou à minha casa às 3 da tarde, vestindo roupas civis que havia pedido emprestado ao sacristão. Disse aos meus pais que havia me pedido em casamento. A alegria inicial de mamãe durou exatos 10 segundos, o tempo que levou para ela registrar quem estava ali em sua sala. Padre Gabriel, ela sussurrou, como se não pudesse acreditar no que vi. Não mais, ele disse com uma calma que eu sabia que não senti, ou pelo menos não por muito tempo. O que se seguiu foi uma explosão de emoções que ainda me assombra até hoje. Meu pai ficou em silêncio por tanto tempo que cheguei a pensar que havia tido um derrame. Mamãe alternava entre lágrimas e indignação, fazendo perguntas que nem eu nem Gabriel sabíamos como responder. Como puderam fazer isso? Ela chorava. Como puderam trair a confiança de toda a cidade? Não foi uma traição, Gabriel tentou explicar. Foi amor, amor verdadeiro. Amor? Papai finalmente encontrou sua voz e ela saiu como um rugido. Você chama de amor seduzir uma moça inocente? Quebrar seus votos sagrados? Eu não seduzi ninguém. Gabriel manteve sua dignidade mesmo diante da fúria paterna. Helena é uma mulher adulta que fez suas próprias escolhas, assim como eu fiz as minhas. E que escolhas! Papai bateu o punho na mesa. Um padre e uma professora. Vocês destruíram suas reputações, suas carreiras, a confiança da comunidade inteira. Antônio, mamãe pôs a mão no braço dele, mas suas próprias lágrimas continuavam caindo. O que vamos dizer às pessoas? Como vamos explicar? Foi então que percebi a dimensão real do que havíamos feito. Não era apenas sobre nós dois, era sobre meus pais, que teriam que enfrentar os cochichos e julgamento. Era sobre a escola onde eu trabalhava, sobre a igreja onde Gabriel celebrava missa, sobre toda uma rede de relacionamentos e expectativas que estávamos despedaçando. Vamos embora, disse Gabriel de repente. Helena e eu. Vamos para outro estado, começar uma nova vida. Fugir? Papai o encarou com desprezo. É essa a sua solução? Fugir como covarde? Não é covardia, é proteção. Para Helena, para o bebê, para vocês também. Mamãe parou de chorar abruptamente. O bebê, repetiu. Meu Deus, o bebê. Foi nesse momento que a realidade realmente a atingiu. Não era apenas sobre um escândalo que, eventualmente, seria esquecido. Era sobre uma criança que carregaria para sempre o estigma de ter nascido de uma união proibida entre um padre e uma professora solteira. Aquela criança vai sofrer preconceito a vida inteira, ela murmurou. As pessoas vão sempre lembrar, sempre apontar. Não se nós não estivermos aqui, insisti. Se formos para um lugar onde ninguém conhece nossa história. Meus pais se entreolharam, uma comunicação silenciosa de décadas de casamento. Finalmente, papai suspirou profundamente. Vocês têm uma semana, disse. Uma semana para arrumar suas coisas e sair da cidade antes que alguém descubra. Depois disso, não quero mais saber de vocês. Antônio, mamãe protestou. Não, Aparecida. Eles fizeram suas escolhas. Agora, tem que viver com as consequências. Olhei para meu pai, o homem que havia me criado com tanto amor e cuidado, e vi um estranho. O desapontamento havia transformado seu amor em algo frio e distante. Papai, tentei. Uma semana, repetiu, levantando-se e saindo da sala.
Gabriel saiu de casa naquele dia sabendo que nossa decisão estava tomada. Íamos embora. Íamos deixar tudo para trás e começar do zero. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Na manhã seguinte, quando Gabriel foi à igreja para organizar seus pertences, preparar sua carta de renúncia, encontrou Dom Francisco esperando por ele na sacristia. "Bom dia, Padre Gabriel", disse o bispo com um sorriso que não chegava aos olhos. "Ouvi dizer que você tem algumas coisas interessantes para me contar." E foi assim que descobrimos que os segredos em cidades pequenas são impossíveis de guardar e que nossa semana de preparação havia se transformado em algumas horas antes que toda a cidade soubesse da verdade que tentáramos tanto esconder.